Poderíamos dar como título a essa conversa do padre que a experiência do perdão é a renovação do íntimo da pessoa. Experimentar o perdão renova o íntimo de cada pessoa. Bom, antes um gracejo, né? Se fizer uma homilia compatível com o tamanho do Evangelho hoje, a gente sai depois de amanhã, né? O capítulo 15 todo de São Lucas. Mas basicamente há uma mensagem breve, bonita, exigente, desafiadora, para todos nós que nos chamamos e consideramos cristãos, que é a mensagem da misericórdia de Deus. A gente diz que Deus é misericordioso, a gente experimenta misericórdia quando se confessa, a gente corre ao Senhor com as nossas lágrimas de arrependimento quando se dá conta de que errou. Mas me parece que a gente não compreende o que significa ser misericordioso. Nós fazemos muitos cálculos. Engraçado até que hoje pela manhã havia postado, né, no Facebook um pensamento do Papa Francisco do dia 10 de setembro, que numa volta, né, voltando da África, da sua viagem apostólica à África para o Vaticano, deu uma entrevista e ele disse o seguinte: rezo para que não ocorra cismas na igreja, mas eu não tenho medo quanto a isso, diz o Papa. Os cismáticos sempre têm uma coisa em comum. Eles se separam do povo, se separam da fé do povo. E depois a canelada mais forte do Papa. Quando vocês veem cristãos, bispos, sacerdotes rígidos, por trás há problemas e não santidade do Evangelho. Toda rigidez sinaliza um problema psicológico, psiquiátrico, em qualquer pessoa. Por isso, devemos, diz o Papa, ser mansos com as pessoas que são tentadas por esses ataques. São muitos os ataques ao Papa Francisco. Ele, não sei se dorme direito, acho que sim, mas sofre bastante pressão. Estão passando por um problema, devemos acompanhá-los com mansidão. E daí o engraçado, e que me faz citar aqui, foi um comentário, né? De repente, se a pessoa estiver aqui na igreja, já fica a minha tréplica. A pessoa escreveu assim: que Deus abençoe a Santa Igreja. Eu fico triste com um comentário desses vindo do Papa. Jesus nos convidou a sermos santos como nosso Pai é santo. É que ele parou apenas numa parte da Bíblia, do Evangelho. Porque por essa semana mesmo, segundo São Lucas, a palavra de Jesus é: sejam misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Se a gente diz, sejam perfeitos, e um perfeccionista escuta isso, o que será da vida dessa pessoa? Um perfeccionista ouvir que ele tem que ser perfeito, acabou com a vida dele e com quem conviver com ele. Porque não existe esse mundo idealizado na cabeça de uma pessoa perfeccionista, de uma pessoa rígida, de uma pessoa legalista. Mas continuando com o moço aqui. Quem sou eu, diz o moço, quem sou eu para discordar do nosso pastor? Mas afirmar que bispos e sacerdotes rígidos têm problema pode incentivar o contrário, que é o abuso da misericórdia de Deus. E isso poderia encaminhar muitas almas para uma eternidade longe de nosso Senhor. Eu gostaria de dizer a ele e a vocês: abusem da misericórdia de Deus. Pode abusar. Recorram a ela todas as vezes que for necessário. Todas as vezes. Ele é uma fonte inesgotável de amor que nos perdoa todas as vezes que nós tivermos errado. E com isso, não está se dizendo que a vida da gente tenha que ser desenfreada.
Está dizendo que Deus que nos fez, Ele nos ama, nos compreende, nos deixa livres como aquele pai do Evangelho, até mesmo para quebrar a cara. E depois acolhe a gente com cara quebrada e conserta a cara da gente. Ou a gente acredita que o nosso Deus é misericordioso a esse ponto, ou então a gente vai ficar pondo pesos como os fariseus, como os doutores da lei, sobre os outros. E não é isso, irmãos, não é isso. O Evangelho não é pesado para quem vive longe de Deus, é pesado para quem não entra na dinâmica, na lógica do Senhor. Veja, no Evangelho de hoje, 3 parábolas da misericórdia. Por que o Senhor contou essas parábolas? Diz assim que os publicanos e os pecadores, tudo gente que não prestava para a sociedade, se aproximava de Jesus para escutar Jesus, gostava de escutar Jesus, queria mudar de vida. Mas os mestres da lei e os fariseus criticavam Jesus porque ele se sentava à mesa com os pecadores. Sejamos honestos conosco. Quem de nós aqui se salva por nossa própria conta? Quem de nós aqui tem o poder de auto-salvar-se? Quem de nós aqui não é pecador? É preciso que a gente entre numa dinâmica do Evangelho e do Espírito de Jesus, para que a gente não se torne hipócrita, fariseu, cobre do outro que ainda a gente não consegue. Somos todos pessoas em caminho, estamos querendo a santidade, estamos caminhando para a santidade, desejamos que o Espírito Santo modele o coração da gente, santifique a vida da gente, mas nós não estamos prontos. Quanto mais a gente lê a história dos santos, das santas, mais a gente percebe quanto eles tinham consciência do pecado e do erro, quanto eles tinham necessidade da misericórdia de Deus. Santa Teresinha, o tempo todo dizendo que era preciso se confiar a Deus, entregar-se ao Senhor, a sua divina misericórdia. Até cantamos o tempo todo por aí uma música atribuída a ela, uma oração, né? O que agrada a Deus? O que agrada a Deus é que em minha pequena alma eu experimente a misericórdia, eu viva dessa misericórdia, que é graça de Deus, não é barganha que a gente faz. Mas voltemos, ele contou essas 3 parábolas. Uma mulher, antes da mulher, um pastor tem 100 ovelhas e perde uma. Ele deixa 99 e vai à procura dessa que se extraviou. O amor vai à procura, sempre à procura, daquele que se extraviou, daquele que se perdeu. De 100, 1% não quer perder nada. A outra história, antes, ele encontra a ovelha e ouvimos que ele coloca no ombro, cheio de alegria, volta para casa, faz festa e diz: alegrem-se comigo, eu encontrei a ovelha perdida. Mas haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Aí a segunda, desculpe me contar de novo, só para dar o passo, né? A segunda, essa mulher tem 10 moedas, perde uma, acende a lâmpada, sai à procura, perdeu 10%. A misericórdia não aceita perder nada, o amor não aceita perder nada. E ela então, quando encontra a moeda, acho até que gastou mais moedas para fazer a festa com as amigas, com as vizinhas, foi alegre convidar todo mundo: venham se alegrar comigo, eu encontrei a minha moeda. E ela diz, o Evangelho diz, haverá alegria entre os anjos de Deus, vai ter festa no céu, por um só pecador que se converte. Antes de falar da parábola do filho pródigo, na primeira leitura nós vimos que Deus escolheu o seu povo, libertou o seu povo da escravidão, o povo hebreu, o povo de Israel. Mas num momentinho o povo se tornou infiel, construiu um bezerro de ouro, colocou outros deuses diante do verdadeiro e único Deus. E então Deus fala para Moisés que está meio assim com a paciência curta com o povo. Vai desconectar o povo, vai deserdar o povo.
Moisés conhece o coração de Deus. Moisés conhece a cabeça dura do povo. Moisés desce a montanha e implora a Deus para que Deus aplaque a sua ira, para que Deus tenha piedade do povo. E Deus, por causa da intercessão de Moisés e por causa do seu coração misericordioso, volta atrás. E São Paulo, na carta a Timóteo, ele diz talvez o que seja a mensagem, como eu dizia, simples e principal, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos repetir isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz, e eu sou o primeiro. Eu encontrei misericórdia, porque eu era blasfemo, eu persegui, eu matei, e Deus me alcançou. A sua misericórdia me alcançou e me tornou apóstolo. Hoje o que não falta aqui é exemplo dessa gratuidade da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que vai à procura. Vejam, o pai deixou o menino ir embora, porque o amava. O pai esperou o menino que tinha ido embora, porque o amava. Quando ele voltou, fez festa, porque o amava. Nem deixou que ele prosseguisse uma conversa, quando dizia que não precisava ser chamado mais de filho, porque ele não perde a dignidade de filho. Ele, vendo que o outro filho dele não queria vir na festa, foi lá à procura dele também. Filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. E o filho que estava lá também, fechado, rancoroso, enraivecido, envenenado, não quis participar da alegria do pai. Sabe, gente, quantas vezes a gente também tem dificuldade de participar da alegria dos outros, né? Se um amigo seu cresceu na mesma rua, na mesma escola, fez quase tudo como você, está dando bem na vida e você não, dá vontade de ficar longe dele. Duro que a gente não tem muita coragem de admitir certas coisas. Daí as coisas derrubam a gente, os sentimentos maus que vão crescendo em nós. Então, de repente, alguém está do seu lado e tem uma promoção. Nossa Senhora, você até fala parabéns, mas com aquela cara, né? Quantos nós temos desse menino mais velho que não quer participar da alegria do irmão e do pai, sobretudo do pai? Quantos de nós não conseguimos nos alegrar com aqueles que são próximos da gente e que se deram bem? Quantos? Talvez a conversa já esteja um pouquinho comprida. Gostaria apenas de citar uma história, digamos assim, que já disse aqui alguma vez. Imaginem numa cidade pequena, já passei por 5 delas, menor que Presidente Prudente, claro. Uma cidade pequena, só tem uma igreja, só tem uma paróquia. Todo mundo conhece todo mundo, aquela história, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então toda cidade tem um pecador público. Daquele assim que... A capivara é feia, né? Comprida e feia. Então toda cidade tem um pecador público. Alguém cuja fama é um horror. Então imaginemos, certo dia, esse infeliz ou essa infeliz resolve ir à missa, vai à igreja. E quando a pessoa entra, parece que já estava combinado, quase com uma cena de filme, né? Todo mundo dá uma olhada assim, meio de, né, soslaio, e fala, oh. E daí começam os bochichos na igreja. Será que está doente? Não acredito que fulano veio à missa hoje. Será que fez promessa? Está passando algum problema? O que será que aconteceu? Agora que é bancar de santo, e passa a missa inteira com essa futriquinha, a missa acontecendo e a futrica correndo. Aí na hora da comunhão, se essa infeliz entra na fila, 50 senhoras piedosas têm parada cardíaca. E a igreja inteira dá um desespero na língua para falar do outro.
com esse exagero meu retórico, se fosse você esse pecador público, que sentiu o chamado de Deus para ir ao encontro dele na igreja, no dia do Senhor, e você fosse olhado dessa forma e julgado dessa forma, você voltaria a esse lugar? Você acreditaria que aquilo que as pessoas celebram ali dentro e falam ali dentro é verdadeiro? Bom seria se fosse diferente, não? Se a hora que a pessoa entrasse, um cutucasse o outro e todo mundo fosse se levantando, igual noiva, casamento, né? Todo mundo fosse se levantando, tirasse o celular, tirasse foto, fizesse um flash e batesse palma. Não sei se dá tempo de ficar com o celular e bater palma, mas faz de conta, né? Que bom que você veio, um dá um abraço, outro um beijo. Quanto tempo a gente espera você? Hoje a nossa missa será espetacular porque você veio. Quanto tempo a gente esperou você? Quanto tempo o seu lugar esteve aqui esperando você? Se precisar, amanhã a gente busca você. Não seria essa a atitude daqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus? Gratuitamente o Senhor nos ama e nos perdoa. Não pede nada em troca. Nada. Mas tem gente legalista que acha que no final da vida o que vai valer não é a prova prática, é uma prova teórica. Gente, no juízo final não será uma prova teórica, é uma prova prática. Amou? Eu sabia que tinha que amar, mas não amei não, então fica fora. Perdoou? Eu sabia, eu aprendi isso, que tinha que perdoar lá. Até o padre lembrou outro dia, mas não perdoei não. Então vai ficar fora. Não é prova teórica no juízo, é prova prática. Fez? Não fez. Viveu? Não viveu. Porque às vezes a gente vai se enganando porque aprendeu e sabe de cor, sabe citar santos. Tem um pessoal hoje na igreja que cita todos os... E como esse moço aqui é mais católico que o Papa. Dá um pouco de nojo de quem é católico mais que o Papa. Porque não dá para conversar. É preferível conversar com aquele que odeia a gente que é da outra igreja, porque ele pelo menos vai dar umas espetadas, mas vai falar o que pensa e deixar escutar. Os outros não. O que tem de gente hoje acreditando que ser rígido, legalista vai salvá-lo, não está escrito no gibi. Vai ficar todo mundo de fora, hein? Não é a rigidez que nos salva, é a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Se a gente fizesse uma adaptação hoje a essa volta do filho pródigo, seria mais ou menos assim. Alguém está super enfurecido, caminhando meio bravo, passa no boteco, encontra mais 2, 3 amigos, fala assim, parece que meu irmão está voltando aí, vamos lá dar um coro nele. Pega aí uns 3, 4, vamos lá. E vai juntando um bocado forma uma gangue, para dar um coro no menino que voltou. Esse é o espírito que hoje está imperando no Brasil. A gente quer dar coro em todo mundo que a gente não concorda. Em todo mundo que não é bom como a gente é bom. Onde vai dar isso, gente? O Evangelho vai entrar no coração da gente quando? A gente vai se arriscar a ser diferente do que está na moda quando? Mas tá bom, senão eu vou falar demais, né? Que o amor de Deus encontre espaço no coração da gente. Porque Ele nos busca. Ele está nos buscando. Porque Ele nos leva nos ombros. Porque Ele nos perdoa. Porque Ele sara nossas feridas. Porque Ele não olha para o mal que a gente fez. Não leva em conta as maldades que fizemos. Ele leva em conta que o nosso coração se converta. É isso que Ele quer hoje. Que você dê a Ele o coração, para que Ele modifique seu coração. Para que você seja misericordioso, como Ele, Deus, nosso Pai, é misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.